Retornamos agora para o terceiro bloco. Mais uma vez, agradecer a Nanda, Paulo, Dani e a todos que estão nos assistindo. É importante frisar, Dani, qual é o entendimento da comissão, sempre abalizado pelo Código de Ética, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos aperfeiçoar a nossa profissão. Eu queria passar a palavra para a doutora Ananda também, para que ela pudesse participar desse debate e também, assim, já colocar uma situação que nós deparamos nos vídeos de WhatsApp da vida, se esse tipo de empreendedorismo de você fazer um marketing jurídico colocando a marca do seu carro ou frequentando lojas de luxo ou ostentando na internet, se isso é uma publicidade positiva ou mais negativa, né? Então, falando sobre o marketing, né, sobre toda essa divulgação que a gente tem, eu acredito que a gente precisa encontrar um ambiente que a gente se sinta mais confortável. Como o Paulo disse, ele tem um queridinho que é o Instagram, eu também tenho o meu queridinho que é o Instagram, eu estudo sobre o Instagram para que eu possa levar conteúdo de qualidade para quem me segue, para que eu possa, principalmente, o meu objetivo principal é ajudar as pessoas que estão ali em busca de alguma informação. E aí, antes de tomar essa decisão, é importante também você saber onde o seu público está. Eu gosto do Instagram, é o meu queridinho, mas eu sei da importância do LinkedIn, que é uma rede incrível para fomentar networking, para fazer conexão. Essa semana eu fiz conexão com o controller de um grande escritório em São Paulo pelo LinkedIn. Então, eu também sei a importância das outras redes sociais. Então, antes de você começar a produzir conteúdo, procure um ambiente que você se sente mais confortável e procure também, principalmente, passar a verdade. Como o Fernando comentou, lojas de luxo, carros de luxo, é a sua realidade. Você precisa, pessoas se identificam com pessoas. Então, mostre a sua realidade. E aí, Paulo, eu sei que Paulo quer concluir o terceiro ponto dele, eu vou devolver a bola para ele, porque ele também tem uma opinião um pouco cabeluda sobre esse assunto. Vamos polemizar. Vai lá, Paulo. Não tenho mais nenhuma polêmica, eu já encerrei o bloco polêmico no inicial com o Dr. Fernando, agora é realmente só conteúdo para compartilhar com vocês. Porque eu comecei pela parte difícil, a parte ruim, que vocês não podem fazer, e a gente precisa encerrar esse bloco aqui falando sobre o que é que pode, tá? Tudo bem, agora eu já sei, eu não sei tudo que o advogado não pode fazer, porque para saber tudo tem que dar uma olhadinha na cartilha, mas sei algumas coisas que eu acabei de comentar com vocês, mas o que é que eu posso fazer, né? O que é que dá para fazer na rede social ou em plataformas digitais, num ambiente online, e não vai, de fato, interferir na minha profissão e não vai desrespeitar o que diz o meu código de ética. Aí é o seguinte, Dani falou muito perfeitamente na fala dela ali sobre o conceito de marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo é uma publicidade válida para a advocacia, porque é gerando conteúdo na internet, é produzindo conteúdo jurídico, que eu vou conseguir ganhar uma propriedade em cima daquela temática que eu estou explorando. Então, se eu não posso compartilhar os meus ganhos, se eu não posso expor meu cliente, mas o que é que eu posso fazer? Eu posso expor o conteúdo, eu posso expor a matéria jurídica que eu desenvolvi em cima daquela tese. E com isso, óbvio, eu vou conseguir atrair, prospectar pessoas sem desrespeitar o que eu digo, o que diz, na verdade, o código de ética. Existem, na verdade, palavras-chave que vocês precisam colocar isso aí na cabeça de vocês e sempre, toda vez, antes de eu produzir qualquer conteúdo na internet, eu reflito ela na minha cabeça para saber se eu estou dentro dela ou se eu não estou. São 3. Moderação, descrição e a terceira não é uma palavra, é uma expressão completa, na verdade. É se, de fato, aquilo ali está gerando um valor para a vida das pessoas, se ela tem um caráter informativo. Então, 3 palavras, 3 expressões, eu vou dizer a vocês, que a gente precisa, de fato, antes de qualquer conteúdo. Se é um artigo jurídico, se é uma postagem no LinkedIn, no Instagram, se eu for fazer um blog jurídico, se eu vou fazer uma postagem ou dar uma entrevista no canal de televisão, eu tenho que analisar se aquele conteúdo que eu estou gerando ali, ele é moderado, se ele atende à descrição aí que a nossa profissão exige e se ele tem esse caráter meramente informativo. Se você respeitar esses três institutos que eu estou apresentando para vocês, olha, podem dormir tranquilo que vocês nunca vão receber uma notificação do código de ética aí dentro do escritório de vocês. Agora, óbvio, se você, de forma velada, por trás de qualquer um desses conceitos aí, você querer mercantilizar a sua atividade, o mercantilizar é justamente a expressão contrária, é o antônimo desse negócio. Aí óbvio que você vai cair aí numa bobagem. O que a gente tem que ter em mente, pessoal, é que, de fato, o marketing jurídico, se a gente for estudar esse conceito, ele é praticamente, quase que como uma expressão necessária
sinônima do que é advogar. Porque a advocacia, para a gente, o conhecimento é a nossa moeda de troca. É com o conhecimento que a gente faz com que o cliente perceba valor na profissão, na função que eu exerço. Então, a partir do momento que você passa a compartilhar conhecimento de forma lícita, respeitando o que diz o Código de Ética, você vai conseguir gerar valor para as pessoas, você vai se tornar autoridade naquilo que você produz, e aí é só correr para o abraço. Era isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Perfeito, Paulo. E é interessante também você frisar a respeito de como você se portar, ou seja, você produzir conteúdo. Não é você querer ostentar o carro que você tem, o escritório, o terno, a bolsa, a caneta, né? Isso aí são objetos materiais, né? Isso não quer dizer que você é um bom profissional, não. Nós conversamos na última live também com Marcos Lins, Ari Neto e Ranieri, nosso secretário-geral, justamente sobre produção de conteúdo. Então, assim, mostra o conhecimento jurídico que você tem. Agora, você divulgar, por exemplo, numa rede social que seu pedido foi procedente, né? Não vejo isso. Primeiro, é uma infração ética, e sem contar também que você só vai divulgar os seus êxitos, né? As improcedências da vida você não vai. Então fica muito seletivo, fica conduzindo. Aí uma coisa que você ficar expondo que você advoga para a marca A, B ou C, né? Ou grande empresa, entendeu? Pode passar uma sensação que aquele advogado é bom porque está advogando para uma grande empresa, mas não necessariamente. E a gente precisa ter cuidado porque quem está no início da profissão, quem é um jovem advogado, né, e dizer, mas era para permitir tudo, porque era muito melhor, a gente tem que estar atualizado nas redes sociais. Mas se você for ver um grande escritório do sul do país, por exemplo, se for permitido o patrocínio ou divulgação na TV, por exemplo, então, assim, eles têm um poder econômico maior do que um jovem advogado está começando. Então, ele vai simplesmente invadir as redes sociais e a TV e com práticas como o Paulo bem falou, mercantilistas, né? Então, ou seja, dividir no cartão de crédito, dividir no boleto. Então, ou seja, vai chegar um momento que a advocacia não vai conseguir mais sustentar e vai ficar concentrada na mão de poucos escritórios, que infelizmente já é uma realidade, dependendo de onde você olha. Então, é muito importante a gente frisar isso aí. Está aberta a palavra. Dani, você quer falar mais algum outro ponto? É interessante, Fernando, porque por isso esse é logo o primeiro tema da cartilha. Se você for ver, nós trouxemos um certo encadeamento, né? Como são os limites, até quando eu tenho que respeitar, porque eu não vou estar infringindo, por exemplo, o código de ética. Então, quais são os meus limites para conquistar clientes? Entendi os meus limites, agora eu vou passar para o segundo ponto, que são 7 dicas de gerar confiança. Claro que eu não vou falar das 7 aqui, mas tem 2 que são, assim, essenciais, que é como que eu me comunico com o meu cliente e como que eu tenho compromisso com o meu cliente. Então, depois, inclusive, que a gente fala sobre limites para atração, captação, para a conquista de clientes, como é que agora eu conquistei, mas como é que esse cliente permanece comigo? Como é que ele continua confiando no meu trabalho? Primeiro, tenha compromisso com o seu cliente. Então, nós advogados, nós somos ótimos, como a gente comenta, em cumprir prazos que são fatais, prazos processuais. Prazo que ou é aquele dia, ou é aquele dia. Uma audiência é naquele dia e horário. Mas, às vezes, aquele prazo que não é tão fatal assim, como um protocolo de uma petição inicial, enviar um contrato para um cliente, fazer o seu planejamento estratégico, pensar nas suas estratégias de gestão do escritório, vão ficando para depois. Então, tenha compromisso. É importante que nós, enquanto advogados, nós tenhamos compromissos com os prazos fatais, os prazos para os clientes e os prazos para nós mesmos. E assim a advocacia se desenvolve com uma base mais sólida, com esse compromisso. E pensando justamente também nesses limites que Paulo falou, como é que eu continuo me comunicando bem com o meu cliente? Quantas vezes a gente gosta de um juridiquês, né, de umas palavras mais bonitas, mais rebuscadas, e nosso cliente está ali só voando no que a gente está falando. Porque a gente sequer se deu o trabalho de ouvir o nosso cliente, de entender a dor dele, de falar na língua dele, como ele entende. Ele entendendo a gente, ele vai confiar muito mais no nosso trabalho. Então, isso também tem a ver com o que Paulo comentou. Vamos pensar ali que eu quero me posicionar na internet, para quem eu quero falar?
para quem é que é aquilo? Ou é o meu cliente lá do boca a boca, que vai no meu escritório, ou vai fazer aqui uma chamada de vídeo comigo? Como eu vou me portar com ele? Eu preciso ouvir. A gente às vezes confunde que comunicação é falar, é ter uma boa oratória. Mas comunicação é ouvir bem e falar também. Então, quando a gente ouve o nosso cliente, a gente sabe que tipo de conteúdo ele vai consumir, como a gente vai poder ser mais relevante para a vida dele, como a gente vai, enfim, gerar esse compromisso com o cliente também e fidelizá-lo para nós. Então, por que a gente bate nessa tecla ainda? Porque é uma forma clássica de gerar essa confiança para o cliente, seja no mundo online ou no mundo offline. Então, se você for aí na cartilha, que daqui a pouco acho que já vai estar no link aí da descrição do vídeo, você vai ver que tem 7 dicas. E por que eu separei essas duas? Porque eu acho, assim, o pulo do gato realmente na questão da confiança. Claro que depois que você já está no ambiente online ou no ambiente presencial, você trouxe o cliente, agora você precisa manter o cliente. Como você vai manter? Seja compromissado e se comunique bem com o seu cliente. E aí, assim, a gente também colocou na cartilha alguns exemplos de aplicativos que a gente pode utilizar para os clientes, enfim, para comunicação com eles, como a gente faz reuniões aí online, você vai conferir lá na cartilha, não vou falar aqui, que é para vocês fazerem o download da cartilha, consumirem esse material, e tá lá várias dicas também de aplicativos que a gente pode utilizar para estar mais próximo, para ouvir o nosso cliente e ser compromissado com ele. E aí, fazendo essa linha do tempo, né? Falamos de limites, falamos de como manter o cliente. Agora, já tenho o cliente, já tenho a confiança dele. Mas como é que eu organizo minha agenda para fazer caber tudo, para cumprir os meus prazos, para aquelas metas que não são prazos fatais? Como é que eu faço para tirar elas do papel? Aí eu deixo a palavra com a Ananda para ela encerrar, falando desse outro tema também da cartilha e fazermos as nossas considerações. Exatamente. Foi um boom, né, nessa pandemia. A gente nunca ouviu tanto falar em home office, home office. Então, vamos trazer para a cartilha da Seju também algumas dicas de otimizar o tempo no home office, né? E eu vejo que muitas pessoas entendem, os advogados veem a organização do tempo, a gestão do tempo como cubo mágico. Daqueles de brinquedo mesmo, que a gente organiza de um lado e bagunça do outro. E aí a organização do tempo é exatamente isso. A gente organiza de um lado e bagunça do outro. Acaba o dia e a gente não fez nada, passou o dia rodando. E se eu disser, Dani, o que foi que você produziu hoje? Você não sabe me dizer, porque você passou o dia ocupado. Então, você precisa começar a identificar onde está o seu problema. Quais são os seus vilões do tempo? Então, comece identificando o que te atrapalha. É usar muito meio de comunicação, são as reuniões em excesso, são as interferências externas, é a sua indisciplina, é a sua procrastinação, né? Primeiro a gente precisa entender que organizar o tempo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é organizar 100% do seu dia, controlar 100% do seu dia, até porque a gente sabe que isso é impossível. Eu não vou programar que eu vou acordar de 7 horas e às 7h05 eu vou escovar o dente. Isso é impossível. Mas administrar o tempo é você conseguir organizar o seu tempo de forma otimizada para realizar suas tarefas em ordem de importância. E aí na cartilha eu trouxe algumas dicas, como eu não vou dar o spoiler de tudo, mas eu vou dar uma pincelada aqui, né? Tente manter uma rotina. Uma rotina vai te ajudar a manter a execução das tarefas dentro do planejado, né? É importante a gente reservar um tempo necessário para as atividades rotineiras, porque se aparecer alguma interferência externa, a gente já vai estar ali muito bem planejado. Outra dica, fuja dos sabotadores de tempo. Celular, conversa, família, amigos. E aí ontem eu vi que Paulo fez uma enquete no Instagram dele, super desconcentrado sobre a otimização do tempo. E ele disse que estava super desconcentrado, que o celular estava atrapalhando. E aí quando foi umas 9h30, eu voltei na enquete para ver o resultado e eu trouxe aqui, eu anotei. 88% das pessoas votaram que perdiam a hora. Perco a hora por causa do celular. E 12% disse que respondeu que me controlo de boa. Então, assim, ontem, eu trouxe aqui um dado atualizado, super real, que ontem a gente viu que realmente a quantidade de pessoas que tem essa dificuldade. Então, é realmente uma questão de maturidade. Você vai precisar se policiar, você vai precisar amadurecer a sua família para dizer, olha, eu estou em home office, eu estou trabalhando, né? Quando eu estava estudando para a OAB, eu já comecei a preparar minha família para esse momento, porque eu colocava o post-it na porta do quarto, estou estudando, não entre. E aí, a partir daí, eles começaram a entender que realmente, aquele momento, eu estava trabalhando, eu estava estudando.
né? Outra dica importante, faça pausas a cada bloco de tempo. É o famoso método Pomodoro. Então, trabalhou 30 minutos, descansa 5. Agora são 5 minutos. Não pegue nesse celular, não, porque de 5 minutos vai estar 50 minutos e você não vai nem perceber. Então, é muito importante voltar no tempo programado, né? Tenha compromisso com você. A sua disciplina é o compromisso com você. E aprenda a dizer não. Diga não à sua família, diga não aos seus colegas de trabalho, mostre aos seus colegas de trabalho que você pode ajudá-los. Claro que você pode ajudá-los, mas não pegue uma responsabilidade que você não pode assumir. Senão você vai se frustrar, senão você disse um sim e não vai conseguir entregar. Ou pior, vai entregar mal feito, né? Então, a gente, pensando em tudo isso, eu reuni algumas dicas na cartilha e vão lá, façam um download da cartilha que vai valer a pena. Se precisar de ajuda, pode falar comigo que a gente vai fazer uma rotina para você, a gente vai fazer uma planilha, vai ficar perfeito. Perfeito, Ananda. Obrigado, viu? E parabéns a Dani, nossa presidente da Comissão de Empreendedorismo, Paulo, nosso vice-presidente, Ananda, pelas exposições. É importante que todos saibam que o que precisar da comissão pode entrar em contato conosco da OAB Caruaru, podem procurar, tem uns grupos de WhatsApp, então sempre tem integrantes das comissões nos grupos de WhatsApp também. E tem também o nosso Telegram. Então, diante dessa situação de pandemia, a OAB instituiu novos meios de comunicação, que é a TV OAB Caruaru no YouTube, o próprio Telegram, e massificou as informações no Instagram, Facebook, em todas as nossas redes sociais e nosso site também. Então, aproveitem. Eu gostaria aqui de compartilhar com todos, e aí, Dani, você pode comentar rapidamente, já que nosso tempo está ao final, mas essa aqui é a cartilha, né? A Comissão de Empreendedorismo Jurídico, tem aqui uma dica de como visualizar, tem uma mensagem nossa de boas-vindas, né, de Dani e minha. E os temas, né, Dani? Pode falar rapidamente. Perfeito, Fernando. Então, como nós estávamos falando, é uma linha do tempo essa cartilha. Nós pensamos aí na origem, como conquistar os clientes e nesse ponto aí, com foco no online, já que estamos em um tempo online, mas lembrando que é importante a sua estratégia, siga a sua estratégia. Depois disso, conquistei o cliente. Entramos no segundo ponto. Agora, como é que eu gero confiança e mantenho esse cliente? E aí, o Fernando está passando pelas 7 dicas que nós trouxemos. Então, estarmos mais presentes, respeitarmos a concorrência, que isso é muito importante. Às vezes, acaba acontecendo algumas situações chatas, né? O próprio Tribunal de Ética deve presenciar isso. Depois vem o tema que a Ananda falou do tempo. E, por último, aplicativos que nós podemos utilizar para realizar reuniões online. Então, como nós falamos, né? Se fosse uma linha do tempo em 3 partes, como eu trago o cliente, conquisto, como eu mantenho o cliente, e agora que eu já tenho o cliente, como eu devo me organizar para cumprir o que eu prometi. E o mais importante, se pudesse deixar uma palavra assim, de recado para concluir, né, nosso bate-papo, essa conversa legal hoje. Estou vendo que tem muito comentário aí também, que eu estou com o celular aqui perto com a nossa live. São novos tempos. Novos tempos exigem novas atitudes nossas. Então, a estratégia virou o coração aí do nosso escritório. Precisamos ter estratégia para agir. E estratégia não é um bicho de 7 cabeças. Nós precisamos começar a nos planejar para atuar com mais intenção e estratégia e nos adaptando a todas essas novidades e a todas as novas demandas que o nosso dia a dia vem apresentando para a gente. Então, Fernando, esse é o nosso recado. Espero que a cartilha ajude muito, seja o jovem advogado, o advogado mais experiente, a pessoa que está aqui, que de repente é da sociedade, não é um advogado, mas quer saber, quer entender o que é que a OAB vem produzindo, veja lá a nossa cartilha. De repente já tem alguém da família que estuda direito, entenda como é que a OAB funciona, como é que a OAB está próxima e apoia os advogados, jovens advogados, advogados mais experientes. É assim, com essas ações que a gente vai fomentando e pouco a pouco construindo esse trabalho bem legal. E outra, novos projetos, novas ações vindo por aí, né, Fernando? Perfeito, exatamente, Dani. Mais uma vez, obrigado, viu, Dani? Parabéns pelo trabalho. As considerações finais do Dr. Paulo, nosso vice-presidente. Doutor Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, realmente, tanto por participar da comissão, como também por ter essa preocupação com o jovem advogado, com o advogado mais experiente, e trazer um conteúdo desse, que é tão relevante para todas as idades, todas as eras da advocacia. Ai, meu Deus.
Pronto, tinha que acontecer alguma coisa aqui, mas tudo certo. Muito obrigado de verdade e até mais. Até a próxima. Até o próximo projeto. Nos veremos em breve. Perfeito, Paulo. Bom, e agora, doutora Ananda, para as considerações finais. Muito obrigada pelo espaço. Foi um prazer representar todos os membros da nossa comissão. Espero ter contribuído um pouquinho com a formação de vocês, ter plantado essa sementinha da importância da gestão do tempo e nos procure. Sejam bem-vindos à nossa comissão, que a gente está aqui para ajudá-los. Muito obrigada e até a próxima. Perfeito. Parabéns a todos. Informando que nós iremos disponibilizar em instantes o link para que vocês possam baixar a cartilha e também vamos divulgar no WhatsApp, no Telegram. Então, aqueles que ainda não seguem o Telegram da OAB Caruaru, façam parte, é muito interessante, é uma ferramenta muito melhor do que o próprio WhatsApp, muito mais organizada, e você só vai ter a informação recebida. Então, não há interação no grupo do Telegram. Isso facilita muito, porque tem alguns advogados que não querem ficar recebendo mensagens, etc. Então, só quer receber mensagem da OAB, entre no Telegram, que todo esse conteúdo também estará disponível lá. E assim, agradecer a todos que estão nos assistindo, a nossa diretoria da OAB Caruaru, a diretoria da OAB Pernambuco, ao presidente Bruno Batista, sempre muito solícito aos nossos pleitos, as comissões também que estão fazendo um trabalho maravilhoso. E como o Paulo bem falou, Dani e Ananda, em breve nós deveremos divulgar o webinar da Comissão de Empreendedorismo Jurídico. Ou seja, nós estamos nesse momento numa live de poucos minutos para fazer uma degustação, né, do trabalho, da cartilha, etc. Mas o webinar vocês vão poder tirar suas dúvidas, haverá módulos, então, ou seja, como um curso, né, que essa é a função do webinar, uma palestra voltada de maneira virtual para que vocês aumentem cada vez mais o conteúdo. E assim, só para finalizar, eu lembro quando eu comecei na advocacia, isso em 2010, 2011, aí eu fiz um curso que era curso de gestão de escritório. Na época não falava em empreendedorismo, era gestão de escritório. E esse curso eu fiz poucos meses antes de abrir meu escritório, porque eu tinha um pensamento de que se eu vou ser um gestor do meu escritório, eu preciso entender como funciona, né? Então eu tive que sair de Caruaru para ir para Recife para ter uma palestra com Urbano Vitalino e Martorelli, né? Então uma palestra bem interessante. Só que hoje, vocês, advogados e advogadas, não precisam se deslocar de Caruaru para Recife, porque nós temos essa comissão de empreendedorismo. E isso era um grande sonho que eu tinha, de, no momento de me tornar presidente da OAB, poder proporcionar uma comissão, né, de empreendedorismo para abrir a cabeça do advogado. A OAB não é contra o advogado ter seu cliente, ganhar o seu dinheiro, fomentar, crescer, ter um grande escritório. Jamais. Nós fomentamos isso, mas não podemos esquecer do Código de Ética, conforme foi muito bem discutido aqui, né? Então, tem como as coisas andarem em conjunto, Código de Ética e o empreendedorismo. Então, aquele curso que eu fiz em 2010 foi muito útil na minha carreira e até hoje é muito. Você precisa identificar os perfis. Muitas vezes os advogados, quando vão iniciar a profissão, fazem o quê? Sociedade. E, na verdade, sociedade, né? Que não é uma sociedade como deveria ser, porque ainda precisa amadurecer alguns princípios, mas veja bem quem você vai trabalhar, né? Selecione com cuidado e também assim, não precisa ser pessoas parecidas com vocês. A grande sacada é justamente você trabalhar com pessoas que têm ferramentas que você não possui. Então, tem aquela pessoa que é um captador, tem uma pessoa que é muito bom na peça, tem outro que é bom para despachar, para fazer uma audiência, e somando essa energia, você tem um grande sucesso no seu escritório que ele vai crescer e muito. Bom, então, mais uma vez, agradeço a todos, a TV Câmara, obrigado pelo espaço. Lembrando que nosso programa será exibido na TV Câmara, no canal 22.2, na TV aberta, no programa OAB em Ação. Então, agradeço a toda a equipe técnica e a toda a equipe da OAB Caruaru, que vem se desdobrando aí nesse período de pandemia para fazer um trabalho assim sempre presente na vida do advogado. E aí, se Deus quiser, eu espero que esse mês, Dani, Paulo e Ananda, nós teremos assim diversas novidades e uma delas é que a gente possa divulgar aí que a sede da OAB Caruaru, a nova sede, iniciará a construção, quem sabe, né? Essa é a vontade de todos nós. Então, se Deus quiser, que tudo dê certo, porque não só a advocacia de Caruaru e região merece, mas a advocacia do interior de Pernambuco. Mais uma vez, obrigado e um forte abraço a todos. Pois não, Dani. Só antes de encerrar, eu também quero deixar minha gratidão
a você, a toda a diretoria, aos membros da Seju, como eu já falei no início, a todos os membros de comissão, porque hoje foi o maior movimento no Instagram, todo mundo postando, todo mundo aqui, estou vendo muita gente presente, e as pessoas que também não são advogados, que estão nos dando audiência, ouvindo as nossas palavras, ouvindo o que nós trouxemos para compartilhar com todo mundo. Então, agradeço a presença e o tempo de cada um para nos ouvir e trazer, enfim, debater conosco sobre esses temas tão relevantes. Então, gratidão, Fernando, e vamos embora trabalhar e trazer mais projetos agora em setembro para essa turma. A gratidão é toda nossa, da diretoria da OAB Caruaru, do nosso conselho, né, de todos os membros de comissão, porque isso é um trabalho voluntário e sem a participação de vocês, esse engajamento, nada disso seria possível. Então, nós estamos comemorando os 60 anos com uma equipe extraordinária e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe onde todos nós estamos unidos em prol da nossa classe e da sociedade também. Mais uma vez, obrigado, Dani, Paulo, Ananda, e até a próxima live. Um forte abraço.